Olá, sejam bem-vindos ao programa Diversidade e Inclusão. Você está aqui na TV Mon HD, canal 6 Net Claro Montenegro, também transmitindo pelas Smart TV Samsung e LG. Nas Smart TV Samsung e LG, você vai lá na loja de aplicativos, instala o aplicativo da TV Mon HD e aí você assiste a TV Mon HD na sua tela. Também você pode acompanhar a TV Mon HD e o programa Diversidade e Inclusão nas redes sociais, na página da TV Mon no Instagram, na página da TV Mon no Facebook e no canal da TV Mon no YouTube. Por lá você acompanha tudo que é publicado e passa aqui na sua telinha da nossa TV Mon. Eu sou o Aldair Silva. Vou falar aqui um pouquinho inicialmente sobre nossos apoiadores aqui do programa Diversidade e Inclusão. A Sol RS Energia Solar. A Sol atende no celular ou no WhatsApp 51996711736. A Vícios Modas, moda feminina, atendendo no centro da cidade de Montenegro, na rua Capitão Cruz. Sicredi Ouro Branco, com duas agências aqui na cidade de Montenegro, agência Centro e agência Bairro Timbaúba. E esse é o seu programa Diversidade e Inclusão. Hoje estou aqui com o Santos Fagundes, aqui à minha esquerda, à minha direita a Letícia Severo, que me acompanha em alguns programas. Eu vou fazer aqui uma breve descrição. Aqui eu sou um homem branco, cabelos pretos, estou sentado. Aqui à minha frente tem uma bancada cor cinza. A Letícia está à minha direita e o Santos está à minha esquerda. Às minhas costas são dois painéis, um com o logo da TV Mon HD e o nome da TV Mon HD, e um painel onde retrata aqui o Cais do Porto aqui da cidade de Montenegro. Eu vou apresentar e agradecer aqui inicialmente ao Santos Fagundes por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Seja bem-vindo ao nosso programa, Santos. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão nos escutar e vão nos ver aí através aí do programa Diversidade e Inclusão do município aqui de Montenegro. A Letícia que está aqui junto conosco, muito obrigado, Laura, pelo convite. Estou nesse momento então representando também o senador Paulo Paim e a gente vem aí para fazer a conversa sobre o papel do Estatuto da Pessoa com Deficiência aí nas políticas públicas. Verdade. Letícia, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aí com a gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, Obrigada mais uma vez, Aldair, pelo convite de poder estar participando aqui mais uma vez, acompanhando essa temática tão importante, de conhecer, de saber um pouco melhor. Enfim, fiquem aí com mais uma programação da TV Mon. Bom, o Santos já deu o toque aqui, O Santos é assessor parlamentar, como eu falei no início, assessor do senador Paulo Paim já há muitos anos, tem uma caminhada longa aí na construção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, teve um papel fundamental aí na construção desse estatuto tão importante aí para implementar as políticas relacionadas aí ao tema e à inclusão da pessoa com deficiência. Obrigado, Santos. Santos, hoje tu estás trabalhando no gabinete aqui no Rio Grande do Sul, Santos? Sim, estou hoje trabalhando aqui no Rio Grande do Sul já há 20 anos, 20 anos. São 20 anos com o senador Paim e hoje recebi o convite do senador para coordenar o gabinete dele aqui no Rio Grande do Sul. Maravilha. Santos, inicialmente, vamos iniciar aqui fazendo um breve resgate assim, da história, da criação, onde começou a ideia de levar esse projeto de lei para criar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Poderia falar um pouquinho para a gente?
Bem, Valdair, isso começa através de muitas entidades e lideranças de pessoas com deficiência no século passado, né, início da década de 70, né, e aprofundou mais isso na década de 80 e consolidou essa ideia aí na democratização do Brasil, né, com a nova Constituição, né, com os novos constituintes aí eleitos em 86, né? 86 os constituintes, sim. Depois em 88, né, a promulgação da Constituição Cidadã. Isso. E aí, a partir dali, esses segmentos se organizam, né, buscando instrumentos para garantir direitos sociais. No primeiro momento, a gente não falava muito em política pública nem em democracia, porque a gente vivia uma ditadura, né? Então, sim. Era proibido falar em democracia na época, né? E os segmentos veio se organizando através de suas entidades, e alguns governos mais progressistas também já foram apresentando aí, né, algumas oportunidades, né, para a inclusão da pessoa com deficiência, né? E em 90 surgiram uma outra ferramenta aí com a democratização, que foram os decretos, né, dos governos, e para implementar as políticas através de vontade de governo. Sim, né, através de decretos. De decretos. Então, o primeiro decreto que foi apresentado no Brasil, ele foi no dia 23 de agosto de 1999, através do nosso governador aqui no Rio Grande do Sul, Olívio Dutra. Então, que implementou já uma linha de política pública, onde o decreto garantia que as políticas públicas tinham que ser integradas, integradoras em todas as áreas de atuação do Estado, que até então, né, algumas ações que existiam, bem intencionadas, porém, elas eram na área da assistência social, na saúde e na educação. E as outras áreas de atuação do Estado, transporte, obra, turismo, lazer, cultura, trabalho, né, não existiam. Não se falava, né? Não. E no final... E muito poucas oportunidades as pessoas com deficiência tinham, né, Santos? Eram assim mais espaço aberto por suas lideranças de entidades, impressão ou relação pessoais, né, com os empresários ou com alguns parlamentares, né? Então era uma política mais assistencialista, né? Paternalista. Exatamente. Isso. Né? E no ano de 99, no dia 9 de dezembro de 1999, o Fernando Henrique Cardoso, então presidente, também instituiu, né, essa política pública em todas as áreas de atuação dos ministérios, então, com o decreto 3298, que foi nesse dia 9 de dezembro, também instituindo a política pública. Então foram esses dois instrumentos que são base do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mais algumas portarias, exatamente, que existiam na época, né, algumas legislações esparsas, que era uma dificuldade que nós tínhamos de acessar os nossos direitos, porque eram muito espalhadas as portarias, sabe? Então, sim, portarias, decretos, e aí decretos estaduais, decretos federais, né, do governo federal, né, como falaste aqui do decreto estadual do governador Olívio Dutra, né? Isso. E aí, através desse movimento aí, o senador Paulo Paim recebeu de algumas entidades a proposta lá no ano 2000, a proposta, né, da produção de um instrumento que garantisse o acesso mais democratizado, mais num documento só, e o Paim era responsável. Que consolidasse todas essas leis, e aqui eu estou com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, minhas mãos, para você que está nos assistindo. Esse instrumento aqui, ele consolidou várias leis, né, trazendo para dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência essas políticas, né?
implementando, né, aliás, consolidando essas políticas, a implementação já é uma outra história que a gente vai falar mais à frente, né, Santos? Isso. Então foi isso que aconteceu até o 2000, né? Então em 2000 o estatuto ele tinha a nomenclatura de pessoas com necessidades especiais. O documento era o 3638, uma cartilha, né? E aí, em conversa com o senador Paim, no Fórum Social Mundial 2001, o movimento apresentou a nova nomenclatura. Ela fechou um encontro nacional e também com pessoas que estavam vinculadas à ONU. Esse Fórum Social Mundial aconteceu em Porto Alegre, foi o primeiro, né, Santos, está falando? Foi o primeiro Fórum Social Mundial, aconteceu em Porto Alegre, né, um encontro, né, para discutir aí os conceitos das políticas, a concepção da política, né, e foi na PUC isso, né? Sim. E o senador foi então chamado pelo movimento e a partir dali o senador então elabora outro documento com a nomenclatura pessoa portadora de deficiência. Então esse foi o PL 249. Sim. E jogamos então esse PL 249, né, para a rua. A partir de 2003, quando o senador me convida para mim tirar o estatuto e botar na mão das entidades e das lideranças para aprimorar e avançar ainda mais na legislação que existia e a gente tentar aprovar. Então, nós tivemos aí 1.168 encontros durante 15 anos de debates. 1.168 encontros foram realizados para chegar ao fim em 2015, né, que foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Santos? Foi 2015, esse ano vai fazer 8 anos, né? 8 anos. 8 anos, tem muita coisa para ser colocada em prática, né? Foram muitas atividades, então, eu fui responsável por coordenar a organização dos debates, então nós tivemos em todas as regiões do Brasil, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, nós tivemos encontro nas igrejas, nós tivemos encontro nos sindicatos, nós tivemos encontro nas universidades, nós tivemos encontro nas entidades das pessoas e de pessoas com deficiência, que foram fundamental na participação, elas foram protagonistas disso tudo, né? Sempre juntos, sempre construindo os encontros, e depois dentro do Congresso Nacional, passando primeiramente aí pela Câmara de Deputados, né? E depois veio para o Senado, quando o Senado chegou em 2003, e passaram por todas as comissões, muito debate, volta para a Câmara, retornando à Câmara também com muito debate, e aí sim sancionado, né, em 2015 aí, pela presidenta Dilma Rousseff. A gente pode fazer, Santos, uma relação entre hoje aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o documento da ONU lá, que foi em 2007, né? Que o governo brasileiro tem esse acordo, né? Isso, em 2004 tinha já o debate, né, através da doutora Isabel Maior, né, de um documento que garantisse a relação internacional do Brasil como país membro da ONU, né? Sim. E então a Convenção Internacional, ela foi ratificada em 2008, se eu não me engano. Em 2008 ela foi ratificada. Isso. E ela tem status de emenda constitucional também, né? Isso. Então, em 2006 nós paramos um pouco o debate, mas paramos um pouco, né? Mas os debates por dentro do Congresso continuaram nas comissões, para a gente também dar visibilidade a esse documento que também, né, é muito importante, né, para nós, né, para nossa. Mas o estatuto está à luz da convenção. Sim. Então, a partir da ratificação da convenção, nós retomamos o estatuto, por isso que deu um trabalho danado, né? Passando capítulo e artigo, inciso por inciso, à luz do da documento. Convenção Internacional. Então foi muito legal, a gente aprendeu muito com isso, todo mundo, né? Todo mundo junto. E a convenção, o documento da convenção, ela tem um documento, ela tem no documento o papel
de trazer para dentro do Estado brasileiro as luzes que a ONU Sim. aponta nos acordos dos Estados-membros, né? Uhum. Então, a Convenção tem um outro papel, que é de garantir, principalmente, a democracia Exato. e os direitos das pessoas com deficiência de acordo com as diretrizes da ONU. Com as diretrizes internacionais, né? Isso. Seguindo aí todo determinado pela ONU. Letícia, tu tem alguma colocação a fazer aqui ao Santos, para nós ampliarmos aqui o nosso debate, falar um pouquinho mais, né? Na verdade, assim, como os nossos telespectadores não têm essa clareza, assim, do contexto, assim, eu queria, na verdade, uma sugestão, né, de como as pessoas podem, através do que, de onde, como as pessoas podem estar buscando informações mais sobre isso, para ter acesso, para se interarem sobre esse assunto, porque às vezes fica muito em torno das próprias pessoas com deficiência, sabe? Então, para que isso seja ampliado e a gente poder estar abrangendo outras pessoas nesses movimentos, né? Para um futuro, né? Então, assim, queria que tu nos trouxesse, assim, uma orientação de como proceder, assim, como as pessoas podem ter acesso a essas informações, orientações, entendimento. Letícia, é uma boa pergunta, viu? E tu bota aí nessa pergunta, no bojo dessa pergunta, para a gente sair da bolha. Exato. Né? Como sair da bolha? Bom, nós temos que construir discursos, e você está fazendo jornalismo, né? E os discursos são o que formam a opinião pública, né? Então, o que nós temos que hoje, na minha leitura, estar dizendo para a sociedade? A pessoa com deficiência, hoje, aí, apontada pela ONU, vão ficar com 10, 15%. Então, vamos pegar o Brasil aí, né, nós vamos trazer em torno de 30 milhões, 40 milhões de pessoas que têm essa ou aquela deficiência. Algum tipo de deficiência. Mas eu trago para a provocação que, na verdade, não é esse número, né, que nós temos que trabalhar. Esse número é um número real do tempo do presente. Né? Mas, do futuro, nós temos aí 220 milhões de pessoas com essa ou aquela deficiência, nós temos que dizer que todos esses 220 milhões adquirirão essa deficiência. O tempo se encarregará para que elas adquirem essa deficiência. Isso é o natural do humano. Sim. Então, o que nós temos que botar, Letícia, na pauta nos nossos discursos é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a acessibilidade universal, que é a base do Estatuto, que é os pilares do Estatuto, ela é boa para todos os seres humanos, independente se hoje tem essa ou aquela deficiência ou não. Então, nós temos que fazer isso que vocês estão fazendo, ocupar esses espaços, as lideranças elas têm que também se empoderar do Estatuto da Pessoa com Deficiência e saber que esse instrumento aqui, ele foi aprovado no Congresso Nacional durante um debate de 15 anos. 15 anos de debate com a comunidade, com as lideranças, né, com as entidades envolvidas, né, Santos? Com as universidades, né? E ele tem cheiro do povo. Sim. Ele tem cheiro da necessidade do povo. Se tu chegar aqui em Montenegro com o Estatuto na mão, estando com o prefeito, e conversa com o prefeito sobre política para implementar aqui em Montenegro. Tu pode chegar lá um povo e um mame também. Né? Então, o que está faltando hoje para o segmento das pessoas com deficiência, principalmente para suas lideranças, é se empoderar da força que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem e, através disso, conhecer como se implementa uma política pública com um instrumento legal como é esse do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nós temos, às vezes, pessoas com deficiência, liderança das pessoas com deficiência, é uma crítica saudável que eu faço com 62 anos, porque eu já fui presidente de entidade, já fui diretor de entidade, já participei de todo o processo, é que nós temos que devolver à sociedade o que nós conquistamos. Então, muitas pessoas não sabem que não existia bengala branca, era cabo de vassoura. Sim. Né?
Muitas pessoas não sabem que não existia a cadeira de roda conforme o padrão físico da pessoa. Sim. A cadeira de roda era doada. Era uma cadeira de roda, daí tu vai te adequar àquilo que tu ganhou, né? O assistencialismo que a gente falou no início, né, Santos? Então isso a gente pode falar num outro momento, sabe? Sim. Essa bronca que eu tive na caminhada quando eu estive no governo Olímpio, né? Porque era cadeira padronizadas, e se tu era obeso ou criança, a cadeira estava ali. O problema era teu. A cadeira estava ali, tá? E aí com, né, a entrada, né, do debate do estatuto, né, hoje, né, existe a política pública no Ministério da Saúde para a distribuição de órteses e próteses. E eu vou falar só na cadeira de roda aqui, mas existem os outros, né? As outras... Mas é só para a gente ver como funcionam as coisas mesmo. Um exemplo bem simples. Eu lembro na minha infância, era a padronização do tamanho das bengalas. As crianças ou adultos usavam o mesmo padrão de bengala. Então, assim são todas as questões, né? Que vocês estão trazendo. Então, isso dificulta a locomoção das pessoas com essa necessidade, né? Tanto de um uso de uma cadeira de roda inadequada, como o tamanho de uma bengala inadequada, enfim. Não se tinha esse discernimento, esse olhar mais direcionado para entender que essas especificações facilitam o dia a dia da pessoa. Sim, é atender a necessidade daquele indivíduo, né? Não o indivíduo se adequar com o que está sendo oferecido para ele. Mas aí é que está, né? Aí nós temos que prestar atenção no tipo de projeto que nós temos, né, dentro da nossa sociedade. Então, o capital, ele quer a bengala padronizada. O problema é teu. Né? Então, né, quando a gente escolhe, né, governos ou a sociedade escolhe um conceito de sociedade, né, com essa linha do ser humano ser o centro de tudo, né, mudam-se as relações. E hoje, na minha experiência de vida, eu sinto que de um tempo para cá nós desumanizamos as nossas relações entre o próprio movimento das pessoas com deficiência. Sim. Eu quero fazer uma provocação aqui, interesse para nós refletir. Sim. O piso tátil, da forma como ele está hoje sendo colocado, ele desumaniza a relação. Porque ele deixa tu, indivíduo, procurar te virar. E tu deixa de oferecer às pessoas que estão ali passando por vocês a oportunidade delas aprenderem a abordar você com cidadania. Concordo plenamente. Então, rodoviária de Porto Alegre deve ser em todas as outras rodoviárias aí do Brasil. Os seguranças são orientados para pegar os cegos e cegas, colocar no trilho do elefante. Verdade. E salve-se quem puder. Como era antes isso? Né? Tu saía, eu usava ônibus, eu estou falando que eu usava ônibus, eu não sou contra o piso tátil, mas, né, o piso tátil ele não pode ser a única coisa que nos leva, né, aos nossos trabalhos. Nós temos que estar junto ali com uma amiga nossa, um amigo nosso que está indo, ele tem que saber nos abordar. Sim. Nós temos, quando a gente chega numa esquina ali, né, a segurança pública e privada, Sim. ela tem que estar preparada para abordar com a cidadania as pessoas com deficiência, idosos, crianças. Isso, eu ia dizer, né? Isso, você sabe? Então, é todo um trabalho, uma política pública voltada ao ser humano que nós temos que produzir. Por exemplo, segurança pública, ela tem que estar de olho, não é na bolsa das mulheres e nas maletas dos homens. Eles têm que ser preparados para estar de olho nas pessoas que estão ali passando. Observar as pessoas. Qual a dificuldade, sabe? Então, quem falava isso era o Bidon. A segurança pública ela tem que estar à disposição para o bem-estar dos seres humanos e suas necessidades. Sim. Não é estar ali cuidando do carro, Sim. cuidando da bolsa, cuidando da pessoa que suposta Poderá estar sendo roubado. como é que chama ainda? O crime diz muito, suspeitos. Sabe? Não,
a segurança, eu estou trazendo aqui a segurança pública e plus a questão do piso tátil. Eu, sinceramente, né, a proposta que nós defendíamos na época era que as calçadas elas tinham que ser adequadas como um todo, com os pisos diferentes em cada quadra. Então, nessa quadra aqui, de uma ponta na outra, o piso um pouco mais saliente, vai toda a calçada. Aí, nesse ponto, tu saberia, entendeu? Em que ponto da rua tu estava. Aí o Santos falou aqui uma questão importante para nós, e aí, para quem não vive a deficiência visual, né, Santos? A gente usa muitas referências, né? Cada um vai ter uma forma, né, de se adequar, né, enfim, né, de se localizar, de se orientar, né, de se localizar de alguma forma, de algum meio, né? E essas diferenças que o Santos traz, por exemplo, o piso das calçadas, é interessante, muito interessante. Porque eu digo assim, ó, eu sempre falo, comento bastante com as pessoas sobre... É interessante o piso tátil? Sim. Ele é necessário? Sim. O deficiente ele precisa ter autonomia? Sim. Porque em algum momento a gente não vai poder contar com essas pessoas, com a segurança pública, enfim, sim. Aí tu vai ter a tua autonomia, tu tem o teu horário, tu tem que cumprir, então tu tem que ter meios para tu te localizar. O que eu defendo e que eu percebo que não ocorre muito são as políticas de educação. O próprio deficiente não sabe fazer o uso do piso tátil, como que a sociedade vai saber, né, como que eles vão entender, porque assim, ó, o piso tátil ele é mal entendido, entendeu? Ele é mal compreendido, porque muitas pessoas não sabem para que serve, tem as diferenças de sinalização, o próprio deficiente não sabe, muitas vezes, sabe? Então eu acho que deveria ter um processo de educação antes disso ser implementado, e sem falar nos pisos táteis mal colocados, né, que... enfim, eu não entendo exatamente como que procede essas questões de aplicação, enfim, mas o que a gente percebe é que em algumas circunstâncias ele acaba até nos atrapalhando, assim, se não for feito corretamente, né? E o piso tátil, ele tem um outro problema que muitas pessoas com deficiência não se dão conta, viu? Ele é anti-higiênico. Sim. Porque a nossa bengala é a nossa mão. Então tu vem esfregando naquele valinho, tu vem esfregando no piso. Depois tu vai para uma lancheira, dobra a bengala, bota dentro da bolsa, leva para dentro de casa. Então, não é que eu defendo o piso universal, na calçada como um todo. E os obstáculos, às vezes, são as nossas referências. Eu vou contar rapidamente aqui, Valdir. Quando eu pego o ônibus, pego o trem e pego o ônibus para ir para o gabinete, senador, Canoas. E aí um dia eu fui inventar, no final do ano, agradecer os camelôs que me ajudavam eu na estação Matias. Porque eles eram referência. Então estava lá a Dona Maria gritando lá, era a referência que eu dobrava para a direita. Estava ali o primeiro ali, eu batia na bolsinha dele, já sabia, né, quantos passos já estava no outro. E eu fui inventar e botar no meu face agradecendo eles. No outro dia, quando eu voltei, não tinha mais ninguém. Mas de um pouquinho escuto, né? Alguém leu para mim. Segurança Pública do município faz um arrastão e tira todos os camelôs. Fizeram exatamente o que não é para fazer. Então, gente, assim, né? Viva a humanização, viva as relações humanas, viva o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um instrumento, né, para nós implementar nossas políticas públicas com a cara do Brasil, com o jeito do Brasil, com o cheiro do Brasil, com as diferenças culturais e sociais que o Brasil tem. Convenção Internacional é da relação, né, com os povos membros da ONU, da qual o Brasil também faz parte. Viva o Estatuto, viva a Convenção, estamos juntos. Valdair. Obrigado, Santos. Obrigado a você que esteve aqui com a gente. Obrigado a Letícia que esteve nos acompanhando. Né? E convido a você aqui para continuar aí acompanhando a programação da TV MOM HD. O programa Diversidade e Inclusão vai estar de volta a semana que vem. Deixa o teu mensagem de final aí, Santos. Se quiser deixar mais uma mensagem final, a tua mensagem final já foi importantíssima, né? Já tocou muita gente, né? E é isso que a gente quer, né? Mas agradeço novamente aí a tua. Eu que te agradeço aí, em nome aí do Gabinete Senador Compaim, meu nome, né? E
que nós temos que fazer daqui para frente é produzir mais humanização, respeitar e reconhecer politicamente todas as diferenças que existem no Brasil. O Brasil só é o país que é um país que cultiva a paz, que tem muitas cores, porque aqui nós temos a diversidade cultural, né, nos nossos corações, nas nossas peles, né, nas nossas cores de cabelo, cores dos olhos, né, e também na nossa cultura. Então, viva as diferenças, viva nós, pessoas com deficiência, viva as lideranças e viva as políticas públicas integradas, integradoras em todas as áreas de atuação do Estado brasileiro, né, nos municípios e também, né, na União. Obrigado, Sócia. Letícia, obrigado pela tua participação. Bom dia, parabéns mais uma vez pelo programa e sucesso aí, né? No movimento geral. Um abraço a você e o programa Diversidade e Inclusão volta semana que vem. Tchau, tchau.